Epístola de 1 João, capítulo do 6 ao 10. 1 João, capítulo 5, do 6 ao 10. Diz assim o texto sagrado: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Vamos orar. Ó Senhor, obrigado por termos esse momento de poder cultuar o Teu santo nome, poder prestar-lhe a glória, a honra que somente a Ti é devido. Damos graças também pela oportunidade de podermos aprender do Senhor através da Tua santa palavra, na convicção que o Senhor fala conosco. O Senhor é um Deus que fala, se revela mediante a Tua bendita palavra. Para tanto, ó Pai, eu suplico o auxílio do Teu Espírito Santo para iluminar as nossas mentes e para fazer que no nosso coração só venhamos reter o que vier da Tua parte. Também suplico, ó Pai, que o Senhor venha me usar como instrumento Teu, como um vaso de barro, para que verdadeiramente somente a Tua palavra possa ser ouvida aqui neste lugar. Eu oro ao Senhor, a Deus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, podem se assentar. Nós vimos aqui no texto anterior, no qual nós falamos na última vez que usamos aqui o púlpito, onde João aqui nos ensinou que a fé em Cristo Jesus e o amor aos irmãos são as duas evidências que caracterizam, que mostram quem é um verdadeiro cristão. Nós também vimos aqui no texto anterior que a guarda dos mandamentos é uma evidência onde se conhece que nós também amamos aos filhos de Deus. Também nós vimos aqui no contexto anterior que nós vencemos o mundo quando nós não amamos a Ele e nem o que Ele nos proporciona, o que Ele vem nos oferecer. Mas nós vencemos o mundo quando nós guardamos os mandamentos de Deus, no qual não são pesados. Neste texto aqui que nós acabamos de ler, nós vemos que o propósito de João aqui é ele combater os falsos mestres que haviam se introduzido ali na cristandade com o objetivo de falsificar o verdadeiro evangelho. E uma das propostas dos falsos mestres era não reconhecer Jesus como Deus. Então, o propósito aqui de João, nessa porção da Escritura Sagrada, é rebater ali os falsos profetas, os falsos mestres que haviam se introduzido, no qual ele os chama aqui de anticristos. E o propósito dele, então, é testificar, testemunhar, corroborar no coração ali dos irmãos a verdadeira doutrina referente à divindade do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui no verso 6, na parte B, onde ele diz: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Quando ele fala acerca ele está dando continuidade ao que ele falou aqui no verso 5, referindo-se ao Filho de Deus. Então, o Filho de Deus, é aquele que veio por água e sangue, e ele fala que este Filho de Deus, que veio por água e sangue, ele é Jesus Cristo, isto é, Jesus Cristo. A água, no qual João ele coloca aqui, se refere ao batismo de Jesus
no qual ele foi batizado por João Batista. E quando ele fala aqui sobre o sangue, refere-se então à morte de Jesus Cristo na cruz. Esses dois eventos aqui históricos, João, ele quer mostrar que eles testificam, que eles dão aqui testemunho acerca da encarnação e da divindade do Senhor Jesus Cristo. Na ocasião em que Jesus ele foi batizado, nós vemos que Deus ele falou, ele orientou ali a João Batista, dizendo que aquele no qual ele fosse batizar e viesse sobre ele o Espírito Santo, esse seria o Cristo, esse seria o Messias, esse seria aquele no qual ele enviou. João, capítulo 1, do verso 32 e 33, ele diz: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele, e eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então Jesus, na ocasião que ele foi batizado ali por João Batista, o próprio Deus se manifestou e deu testemunho, falando ali que aquele que estava sendo batizado era o seu filho. Mateus capítulo 3, o verso 17 diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então aqui no verso 6, este é o propósito aqui de João. Ele quer dar um testemunho, ele quer deixar claro, ele quer fazer com que os seus leitores reconheçam, tanto ali no batismo, como também na morte de Jesus Cristo, esses dois fatos históricos, como são evidências, como são marcas, como são distintivos da divindade do Senhor Jesus. Então aqui no batismo, o próprio Deus se manifestou e declarou que aquele que estava sendo batizado, no qual o Espírito Santo desceu sobre ele, Deus testemunhou e declarou que era o seu filho. João, aqui nessa epístola, mostra isso como uma evidência da divindade do Senhor Jesus Cristo. E ele fala que não somente através do batismo, mas também através da morte do Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui uma outra evidência, um outro testemunho da divindade de Jesus Cristo. Então, por ocasião da sua morte, nós vemos que o sangue saiu do lado de Jesus, quando ele foi transpassado ali por uma espada, né? Mateus capítulo 27, o verso 45, do verso 51 e o verso 53. Então, nessa ocasião, na morte de Jesus, quando o sangue ali é transpassado, novamente, Deus, ele dá testemunho, Deus, ele se manifesta, Deus, ele se introduz na história, mostrando, testificando que aquele que estava sendo morto era o seu filho. Mateus capítulo 27, verso 45, verso 51 ao 53. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiram foram ressuscitados, e saíram dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, esses milagres que ali ocorreram, eles, por ocasião então da morte de Jesus Cristo, persuadiram tanto o centurião que estava ali próximo da cruz de Cristo, como outras pessoas que também ali estavam, acerca da divindade de Jesus. O verso 54, Mateus 27, verso 54. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então nós vemos que esses dois fatos históricos, tanto o batismo de Jesus feito por João Batista,
como também a sua morte ali na cruz, são duas evidências históricas acerca da divindade de Jesus. É o que ele diz aqui no verso 6: este é aquele que veio por água, referindo-se ao seu batismo, e sangue, referindo-se à sua morte, isto é, Jesus Cristo. A. T. Robertson, falando acerca desse texto, ele diz: esses dois eventos são destacados porque no batismo Jesus foi formalmente separado para seu trabalho messiânico pela vinda do Espírito Santo sobre ele e pela voz audível do Pai, e porque na cruz a sua obra alcançou a culminação. Ele continua aqui no verso 6: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. João, ele quer deixar bem claro, ele quer enfatizar que os dois fatos históricos, não somente a água, não somente o batismo, mas o batismo e a água, juntos, eles dão testemunho acerca da divindade de Jesus. O significado desses dois eventos, tanto a água como o sangue, eles se tornam mais claro, mais evidente na ocasião em que Jesus ele foi transpassado por aquela lança e saíram então juntos ali, tanto a água como o sangue. É isso que João ele quer deixar claro aqui. São os dois testemunhos, a água e o sangue, os dois juntos. E ali na morte de Jesus Cristo, quando ele foi transpassado, a água e o sangue, os dois saíram juntos. São evidências claras que aquele homem que estava sendo ali crucificado, que também fora batizado, ele é o Filho de Deus. João capítulo 19, verso 34: contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João mostra o que ele quer aqui mostrar, o que ele quer deixar claro, o que ele quer que seja evidente para os seus leitores, que aquele mesmo homem que fora batizado por João Batista, no qual a voz do alto, do próprio Deus, deu ali o testemunho que ele era o seu filho, no qual ele se comprazia nele. Este mesmo que fora batizado é o que fora também crucificado. Então esses dois eventos, João ele quer mostrar aqui, esses dois eventos históricos estão dando testemunho, estão corroborando, estão caracterizando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele diz: este é aquele que veio por água, referindo-se ao seu batismo, e sangue, referindo-se à sua morte na cruz, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, ou seja, tanto o batismo como a sua morte, os dois juntos testificam da divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele continua no verso 6: e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Além desses dois fatos históricos, o batismo e a crucificação de Jesus, João ele quer colocar que também o Espírito está aqui testemunhando acerca da divindade de Jesus. Ao afirmar que o Espírito é a verdade, João ele quer mostrar que é o Espírito da verdade. É o mesmo que dizer é o Espírito da verdade, é o mesmo que falar que é o Espírito da verdade. João, aqui no capítulo 4, 1 João capítulo 4, verso 6, ele diz: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, e aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Quando ele fala aqui, o Espírito é a verdade, é mesmo que ele estivesse afirmando que é o Espírito da verdade, isto é, que transmite a verdade acerca de Jesus Cristo. João, capítulo 14, o verso 17: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João, capítulo 16, o verso 13: mas quando vier aquele, o Espírito
de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Literalmente, João aqui ele está afirmando que o Espírito está dando testemunho da verdade acerca de Jesus Cristo. Então, o propósito aqui de João, no verso 6, é mostrar que esses eventos históricos, tanto o batismo, quanto também a morte de Jesus, são evidências acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo. Mas a grande questão é que esses dois eventos, eles só se tornam claros para a pessoa através da atuação do Espírito Santo, que é o Espírito Santo, então que confirma nos corações dos crentes esses fatos, mostrando, revelando que Jesus Cristo, ele é realmente o Filho de Deus. Temos os dois fatos históricos, no qual mostram, testificam da divindade de Jesus, e o Espírito da verdade, ele corrobora, ele confirma no coração das pessoas esses fatos, fazendo com que eles possam ter um entendimento, através então do batismo de Jesus e através da morte de Jesus, que ele não é somente um homem, mas ele é o próprio Deus encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. João capítulo 15, o verso 26 diz: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então o Espírito Santo abre o entendimento, ilumina a mente das pessoas, ele confirma esses fatos históricos para que as pessoas possam compreender, e ele faz isso tanto através da pregação do Evangelho, como também do ensino bíblico. Ele convence, ele abre o entendimento, ele testifica no coração da pessoa, fazendo com que ela consiga entender esses dois fatos históricos, e assim entendendo, é confirmado na consciência, na mente da pessoa, que aquele Cristo que ressuscitou, no qual o próprio Deus falou com ele é o Filho de Deus. A pessoa, ao conhecer através do Evangelho, através do ensino bíblico acerca da morte de Jesus, o Espírito de verdade ilumina a mente da pessoa, fazendo com que ela consiga ter uma compreensão desse fato histórico e entender que aquele que está morrendo é o Filho de Deus. Atos capítulo 5, o verso 32: e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Veja bem, sem a atuação do Espírito Santo, sem o testemunho do Espírito Santo, testificando e confirmando no coração das pessoas, na consciência das pessoas, o significado tanto do batismo, como também da morte do Senhor Jesus Cristo, a pessoa por si só, ela não conseguiria compreender. Então, é essa ação do Espírito Santo que faz com que o entendimento da pessoa seja aguçado, ele persuade a mente da pessoa, a consciência, dando então entendimento desses dois fatos históricos. Caso contrário, seria ineficaz a pessoa por si só ler acerca do batismo ou da morte de Jesus, mas quando ele é persuadido pelo Espírito Santo, ele compreende então o significado do batismo e da morte de Jesus. Verso 6: este, referindo-se então ao Filho de Deus, que ele fala no verso 5, este é aquele que veio por água, batismo, e por sangue na sua morte, isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, os dois juntos testificam, corroboram que este que foi batizado é o mesmo que foi crucificado, ele é o Filho de Deus.
E o Espírito é o que testifica, que persuade na mente das pessoas esse testemunho histórico, fazendo com que ele tenha convicção e entenda que este homem é o Filho de Deus. O verso 7, depois de Jesus, aliás, depois de João, ele querer provar sobre a divindade de Jesus, através desses fatos históricos, ele traz aqui no verso 7, o testemunho então da Trindade. Ele passa agora a dar mais uma comprovação. Agora ele faz uso da Trindade, mostrando que a Trindade também testifica que Jesus, ele não é simplesmente um homem, mas ele é o próprio Deus encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que os seus leitores entendam isso agora através da Trindade. No verso 7 ele diz: porque 3 são os que testificam no céu. João, ele se refere ao testemunho tríplice acerca da encarnação, da divindade e da messianidade de Jesus Cristo. O testemunho deles é no céu, onde Deus, ele habita. Quando João ele fala aqui, porque 3 são os que testificam no céu, João ele começa aqui a construir o seu argumento sobre o princípio de que o testemunho de 2 ou 3 pessoas é verdadeiro. E essa era uma prova muito aceita ali no mundo antigo. Veja, Deuteronômio capítulo 17, o verso 6, ele diz: porque da boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer, por boca de uma só testemunha não morrerá. Hebreus capítulo 10, o verso 28, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Então ele quer mostrar: olha, vocês estão habituados, de acordo com os mandamentos de Deus, com o ensino da palavra de Deus, de acordo com a cultura judaica, de que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Aí ele se fundamenta então nesse conceito bíblico ensinado ali por Moisés, de que há 3 nos céus que estão ali testificando, testemunhando acerca da divindade de Jesus. Os 3 são, ele diz, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Muito embora as 3 pessoas da Trindade testifiquem separadamente acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que os 3 eles concordam entre si. Os 3 eles são unânimes. Os 3 eles têm o mesmo testemunho, corroboram entre si acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo, no qual ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo. Então vejamos aqui, a princípio, o testemunho do Pai, porque 3 são os que testificam no céu. Aí ele começa: o Pai, o testemunho do Pai foi dado em diversas ocasiões durante o ministério de Jesus, por várias vezes nos evangelhos, durante os 3 anos em que Jesus ele se manifestou como Deus, seu ministério messiânico. Por várias ocasiões nós vemos ali que o Pai ele testificou que aquele carpinteiro ele era o seu Filho encarnado. Por ocasião do batismo, em Mateus capítulo 3, o verso 17, Deus ele testifica da divindade de Jesus. Mateus 3, verso 17: e eis que uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Na transfiguração, Mateus capítulo 17, o verso 5: e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu amado Filho, em quem me comprazo, escutai-o. Por meio dos sinais e prodígios no qual Jesus realizava, nós vemos ali que Deus Pai estava testificando
que aquele homem que operava aqueles sinais era o seu filho. Atos, capítulo 2, no verso 22. Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E também na morte do Senhor Jesus Cristo, Deus, ele ali, através dos milagres que ocorreram, também foram um testemunho acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo. Mateus 27, 54. E os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Então 3 são os que testificam no céu sobre a divindade de Jesus. O Pai, ele fala agora a palavra, verso 7. O Pai, a palavra agora refere-se ao Deus Filho encarnado em Jesus Cristo, no qual o próprio Cristo, ele deu testemunho acerca de si mesmo, que ele era Deus, e ele assim o fez por meio dos sinais que ele realizou. João capítulo 5, verso 36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. João capítulo 14, verso 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então, João, ele quer testificar, ele quer testemunhar, ele quer incutir na mente das pessoas que o Cristo, no qual ele anunciava, ele é o próprio Deus encarnado. Ele está ali confrontando os falsos mestres, e ele mostrou os fatos históricos, o batismo e a morte de Jesus. Agora ele passa a mostrar a Trindade, testificando que Jesus Cristo é Deus. Ele deu o testemunho do Pai, ele deu o testemunho do próprio Cristo encarnado, e agora ele fala que o Espírito também. Este é aquele que, o verso 7, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. O Espírito Santo deu testemunho de Jesus descendo sobre ele por ocasião do batismo. Lucas capítulo 3, o verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, esses três testificam que Jesus, ele é divino, que Jesus, ele é o Filho de Deus. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são são unânimes, eles concordam entre si. Por mais que os seus testemunhos sejam separados, eles são unânimes e corroboram, no qual dizem que Jesus é o Filho de Deus. Após ele dar o testemunho histórico, ele deu então testemunhas da Trindade, que testifica, que testemunha que Jesus é o Filho de Deus. Agora ele mostra que a igreja também testemunha que Jesus é o Filho de Deus. Olha aqui o verso 8. E 3 são os que testificam na terra. Em contraste ao testemunho da Trindade que é no céu, vemos aqui o tríplice testemunho na terra, o que pode sugerir que o texto aponta para o testemunho da igreja, que esses 3 aqui, no qual ele se refere, e 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Pode ser que o texto aqui esteja apontando em contraste com o testemunho que ocorreu no céu da Trindade. Esses 3 aqui está se referindo à igreja. Então, a igreja, o Espírito, cadê o verso?
8. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. Esses 3 concordam num. O Espírito é o testemunho do Espírito, se refere ao Evangelho, que é a pregação da igreja inspirada pelo Espírito Santo. Ele diz aqui, a água, essa água refere-se então ao testemunho da igreja, no qual o faz quando batiza aquelas pessoas que ingressam como sendo salvas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então o batismo é um testemunho onde a igreja está declarando que aquela pessoa ela morreu para o mundo e ela nasceu para Jesus Cristo. O batismo nas águas mostra como testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, no qual morreu por aquele pecador e fez com que ela tornasse agora uma nova criatura. O Espírito é a pregação do Evangelho, a água é o batismo na água, e o sangue se refere então à ceia, quando nós participamos da ceia, quando a igreja ela dá testemunho do Senhor Jesus Cristo através da ceia, mostrando então que o Senhor Jesus Cristo ele é Deus, visto que nós temos uma aliança com Ele, e nós enquanto igreja testificamos que cremos neste Deus que morreu na cruz por nós e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e esse Cristo, no qual nós cremos nele como Filho de Deus, é o que derramou o seu sangue para nos justificar diante de Deus, para perdoar os nossos pecados, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e nós então, enquanto igreja, testemunhamos da divindade de Jesus, através então da ceia. 3 são os que testificam na terra, referidos então ao testemunho da igreja. A igreja então, ela testemunha que Jesus Cristo é Deus, através da pregação no Espírito, inspirado pelo Espírito Santo, através da água, que é o batismo, e através do sangue, que é quando nós oferecemos a ceia. João, capítulo 20, o verso 31, ele diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Mostra o propósito pelo qual João escreveu o seu evangelho, para que as pessoas, ao lerem, crescem que Jesus é o Filho de Deus. E é isso então que a igreja se propõe a fazer: testificar que Jesus ele é o Filho de Deus. Após João ele testemunhar, ele mostrar que Jesus é o Filho de Deus, e ele faz isso através de fatos históricos, o batismo e a morte de Jesus. Depois ele traz a Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito testificam que Jesus Cristo é Deus. Depois ele traz o testemunho da igreja, o Espírito, que é a pregação do Evangelho, a água, que é o batismo nas águas, e o sangue, que é a ceia. Depois dele trazer essas evidências, ele então quer que os seus leitores tenham um raciocínio lógico, eles possam agora pensar acerca desse argumento que ele acabou de fazer. Ele quer que eles venham redarguir-se a si mesmo, eles venham agora pensar acerca de tudo que ele acabou de dizer. Ele chega então no verso 9 e ele diz: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este que de seu Filho testificou. Em outras palavras, o que o João está dizendo aqui é o seguinte: se aceitamos como válido o testemunho de duas pessoas, quanto mais o testemunho de Deus. Se vocês, conforme a lei que vocês creem, conforme a cultura no qual vocês estão inseridos, vocês acreditam que o testemunho de duas pessoas é válido, quanto mais aqui o testemunho de 3 pessoas que testificam no céu, como o testemunho de 3 que testificam aqui na terra. O testemunho de Deus ele é maior.
Hebreus capítulo 10, do 28 ao 29 diz: quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança, o que foi santificado, e fizer agravo o Espírito da graça. O que João ele quer é que eles raciocinem, eles pensem, e eles comecem a redarguir-se a si mesmo, mostrando que o tríplice testemunho de Deus, no qual não mente, é maior do que o testemunho de homens sujeitos à mentira. E se eles entendem como válido o testemunho de 2 pessoas, não obstante serem homens sujeitos à mentira, quanto mais então o testemunho de Deus? E Deus deu testemunho acerca do seu Filho. Ele quer questioná-los, ele quer levar a lógica, ele quer que eles pensem acerca do que ele acabou de ensinar, que o testemunho de Deus é maior do que o testemunho dos homens. Números capítulo 23, o verso 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Se os homens são sujeitos à mentira, Deus que deu testemunho acerca de seu Filho, ele não mente, e o testemunho dele é maior do que o testemunho dos homens. Verso 9: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou, é este, testificando, testemunhando que Jesus, o Cristo, é o seu Filho, é o próprio Deus. Após então ele dar evidências acerca da divindade de Jesus e levar então os homens aqui a raciocinarem, a pensarem e mostrarem que o testemunho de Deus é maior, agora João no verso 10 ele faz 2 declarações relacionadas às atitudes das pessoas diante do testemunho de Deus. Como que João dissesse: olha, eu comprovei, eu corroborei, eu mostrei para vocês, através do tríplice testemunho lá no céu, o tríplice testemunho da igreja, através do próprio Deus, mostrando que Jesus Cristo, ele é Deus. Eu mostrei que o testemunho de Deus é maior do que o dos homens. Agora, diante do que eu acabei de ensinar a vocês, cabe a vocês agora 2 atitudes diante do que eu acabei de ensinar. A primeira é aqui na parte A do verso 10: quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. João ele declara que aquele que crê em Jesus Cristo, o testemunho de Deus é internalizado, ele é colocado no coração dessa pessoa pela fé neles. João ele mostra que os fatos acerca de Jesus, que são evidências de sua encarnação, de sua divindade, passam a fazer sentido no coração das pessoas. Aqueles que creem, o Espírito Santo então escreve no coração dela, testemunha no coração dela, abre o entendimento delas e faz com que a morte, o batismo e a ressurreição de Jesus Cristo passa a fazer sentido para eles. Aqueles que creem no testemunho de Deus, que Ele deu acerca do seu próprio Filho, e eles então entendem que aquele homem que morreu na cruz, que é o mesmo que fora batizado, que aquele é o seu Filho. Esses que creem, o Espírito Santo então conscientiza no coração deles essa verdade, fazendo com que esses fatos históricos tenham lucidez para eles, e fazendo com que eles reconheçam que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, é aquele que perdoa os pecados e que morreu para a nossa justificação. Romanos capítulo 8, verso 16: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, verso 6: e porque sois filhos,
Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O verso 10, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Essa é a atitude que vocês podem ter diante dessa verdade. Vocês podem aceitar o testemunho de Deus e crer que Jesus é o Filho de Deus. Se assim o fizerem, o Espírito Santo testifica nos seus corações, escreve essas verdades e corrobora que realmente eles passaram a se tornarem filhos de Deus. Mas as pessoas, depois, diante desses testemunhos, eles podem ter uma outra atitude. São os que não creem. Olha o verso 10. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, a segunda declaração relacionada à atitude das pessoas diante do testemunho de Deus é quanto àqueles que não creem. Então, a incredulidade dessas pessoas faz com que o homem se torne indesculpável diante de Deus. Era como que João estivesse dizendo: as evidências da divindade de Jesus Cristo e a sua obra redentora, elas são tão claras, de tal natureza, que recusar a crer que aquele que fora batizado por João Batista, recusar a crer que aquele que durante os seus 3 anos operou prodígios e milagres, recusar a crer que aquela voz que falou com ele, que ele era o seu filho e se comprazia nele, recusar a crer que aquele que ressuscitou era o Filho de Deus, é considerar como falsas todas essas afirmações, está fazendo de Deus um mentiroso. Romanos capítulo 1, do 16 ao 25 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus em incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, diante desse testemunho, essa pessoa crê, o Espírito Santo abre o seu entendimento e corrobora em seus corações que aquele que morreu é o Filho de Deus. Mas se a pessoa não crê, diante de tão clara evidência, é como que ela estivesse fazendo de Deus um mentiroso. Cabe a nós, que temos aprendido e temos então crido que Jesus Cristo é o Filho de Deus, cabe a nós então crermos e aceitarmos esse testemunho, para que verdadeiramente venhamos fazer parte da família de Deus. O que João então ele se propôs a fazer aqui foi testemunhar, foi testificar, foi fazer com que os seus leitores entendessem que aquele homem que fora batizado é o mesmo que fora crucificado, e este Jesus no qual ele está anunciando é o Cristo, é o Filho de Deus. O que João aqui ele se propõe a fazer é combater as falsas heresias que estavam sendo introduzidas ali no seio da igreja, que estavam dizendo que Jesus Cristo não era Deus.
Então ele combate aqui os falsos mestres. Concluindo, nós aceitamos e reconhecemos como verdadeiro testemunho de Deus e aceitamos que o Cristo no qual nós acabamos de adorá-lo, ele é Deus, e por isso assim nós o adoramos. Para finalizar, Atos capítulo 20, verso 28: olhai pois por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele quem? Deus resgatou com seu próprio sangue. Então nós vemos aqui que Atos 20, 28 é um texto que claramente nos mostra que Deus, ele tem sangue, referindo-se então a Jesus que morreu na cruz. 1 Timóteo 3,16: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Paulo também, falando aqui a Timóteo, ele diz: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Há algumas versões no qual elas dizem, ao invés de colocar aqui Deus, ela coloca aquele que se manifestou em carne. São algumas versões que distorcem a verdade bíblica. Por isso é que nós temos colocado aqui na nossa igreja como a versão oficial a da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. A Sociedade Bíblica, que é fiel ao texto bíblico, ela nesses textos essenciais, ela o traduz de acordo com a King James, e ela então coloca aqui, conforme está no texto da King James, o texto recebido, o melhor texto no qual a igreja poderia usar como versão. Nós repudiamos aqueles textos como a linguagem de hoje, a Bíblia como a linguagem de hoje. Nós reconhecemos que a Bíblia, ela deve ser traduzida literalmente, palavra por palavra, e é assim que faz a Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, e é essa a versão oficial que nós colocamos aqui na nossa igreja, e ela traduz, como traduz a King James, o texto recebido, 1 Timóteo 3,16: em sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. João capítulo 10, verso 30: eu e o Pai somos um. E vários outros textos que nós poderíamos estar aqui usando para corroborar, para testificar, para testemunhar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e a Bíblia assim nos ensina. E porque assim nós somos convictos, nós aqui nos reunimos para adorar a Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, no qual reconhecemos que toda a divindade nele habita. Ele é o próprio Deus, digno de honra, digno de glória. Vamos orar. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado, ó Pai querido, por ensino da Tua Santa Palavra, no qual nos mostra verdades acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo, no qual nós reconhecemos Ele como o próprio Deus encarnado, o próprio Deus que ali na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, que o Seu sangue como um justo, Ele pôde purificar a nós injustos, e o Senhor, ó Pai, reconheceu como válido Sua morte, o ressuscitando para a nossa justificação. Somos gratos, ó Pai querido, porque o Senhor abriu os nossos olhos através do Teu Espírito Santo e revelou essas verdades, e nessas verdades nós solidificamos e apoiamos a nossa fé, onde nós cremos, ó Pai querido, que o Senhor nos torna aceitáveis a Ti, através única e exclusivamente do Seu Filho, do próprio Deus que morreu na cruz por nós. E quando assim nós aceitamos, nós somos salvos na pessoa do Seu Filho. Obrigado, ó Pai, porque isso só foi possível, porque o Teu Espírito abriu o nosso entendimento. Por isso nós Te adoramos em ação de graças, em nome de Jesus, amém.